Você conhece todas as siglas e abreviaturas de uso mais frequente? Nesta aula, nós vamos ver muitas siglas, muitas abreviaturas que a gente precisa conhecer no dia a dia. Para esta aula, nós consultamos a Academia Brasileira de Letras e o Manual de Abreviaturas, Siglas, Símbolos e Convenções Cartográficas das Forças Armadas. Então fica aí até o final, que essa aula, gente, tá imperdível. Olá, eu sou Julieta de Souza, professora de língua portuguesa. Vamos lá? Quiz da língua portuguesa, pergunta número 1. Em qual opção a palavra apartamento foi abreviada corretamente? Opção 1, eu moro no apartamento 202. Abrevia apartamento com AP. 2, abrevia a palavra apartamento com APTO. 3, abrevia a palavra apartamento com APART. 4, abrevia a palavra apartamento com APT. E o símbolo de grau, ou símbolo ordinário, né? Como queiramos chamar esse símbolo aí, que a gente coloca bem pequenininho após o ponto. E opção 5, todas as questões estão corretas. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 5, isso mesmo, todas estão corretas. De acordo com a Academia Brasileira de Letras, as formas corretas de abreviação da palavra apartamento são AP. Ou APART. As outras formas de abreviação, todas essas outras que aparecem aqui nessas outras opções, já são aceitas sim pela Academia Brasileira de Letras. A abreviatura AP. É utilizada também como abreviatura de outras palavras que são apêndice, aprovado e apude. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 2. CEP é a sigla de opção 1, Centro Especializado de Pessoas. 2, Centro Especial Público. 3, Código de Enfermagem Pública. 4, Código de Endereçamento Postal. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 4, CEP, Código de Endereçamento Postal. CEP é a sigla de Código de Endereçamento Postal criado e utilizado pelos Correios para facilitar o encaminhamento e a entrega de correspondência aos destinatários. O CEP é uma informação indispensável na correspondência, pois identifica todos os detalhes do endereço de quem vai receber ou então de quem está enviando a correspondência. Qual é a diferença entre sigla e abreviatura? A sigla é um caso especial de abreviatura, agrupando as letras iniciais das principais palavras que a compõem. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 3. Qual a abreviatura dos dias da semana? Opção 1, segunda, terça, quarta, sexta, apenas com a primeira letra e o ponto. Quinta e sábado com as 3 primeiras letras e o ponto, sendo a palavra sábado abreviada sem acento. 2, todas as palavras com as 3 primeiras letras sem o ponto e a abreviatura de sábado sem acento. 3, quarta e quinta com as 4 primeiras letras e o ponto, e as demais com as 3 primeiras letras e o ponto, sendo a palavra sábado abreviada com um acento. 4, segunda, terça, sábado e domingo, abreviada com as 2 letras iniciais e com um ponto, e sábado com um acento. E as palavras quarta e quinta abreviadas com a primeira e com a terceira letra das palavras correspondentes mais o ponto. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 2. Todas as palavras com as 3 primeiras letras sem o ponto.
e sábado sem acento. De acordo com o Manual de Abreviaturas, Siglas, Símbolos e Convenções Cartográficas das Forças Armadas, os dias da semana, somente para completar a designação de datas, serão abreviados conforme a opção 2. Atenção, gente, para estas abreviações dos dias das semanas, encontraremos aqui na internet uma divergência de ideias. Alguns gramáticos, em outras fontes consultadas, sugerem abreviações diferentes. Fique atento à fonte que você consultar para conferir a sua abreviação. Fique atento se a fonte é confiável ou não. Eu pesquisei essa fonte confiável, o Manual de Abreviaturas, Siglas, Símbolos e Convenções Cartográficas das Forças Armadas. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 4. RG é a sigla de opção 1, Registro Geral. 2, Registro de Gente. 3, Recibo de Gratificação. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 1, Registro Geral. O RG, ele é considerado o documento mais importante do cidadão, pois representa o quê? Representa a identidade de cada pessoa registrada no Brasil. O RG, então, é aquele documento que tem a nossa foto, nosso nome completo dos pais, a data de nascimento, a região onde a gente nasceu. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 5. A abreviatura de brasileiro é opção 1, BR, ponto. 2, BRAS, ponto. 3, BRASIL, ponto, formando a palavra Brasil, né? 4, as opções 1, 2 e 3 estão corretas. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 4, isso mesmo. As opções 1, 2 e 3 estão sim corretas. A palavra brasileiro pode mesmo ser abreviada dessas 3 maneiras. E claro, a mais utilizada é BRAS, ponto. As abreviaturas são muito utilizadas, mas nós precisamos ficar atentos porque as abreviaturas devem ser utilizadas em contextos adequados. As abreviaturas são formas reduzidas da palavra longa, da expressão que precisa ser utilizada naquele contexto específico. Para quê? Para evitar repetição de palavra, para agilizar a escrita. Mas não saia por aí abreviando as palavras em contextos em que a gente não deve abreviar. Certifique-se primeiro, antes de abreviar uma palavra, se naquele contexto em que você se encontra para escrever, admite mesmo a abreviação. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 6. A abreviatura de página é opção 1, P, ponto. 2, P, acento A, G, ponto. 3, P, acento A, GS, ponto ou PP, ponto. 4, as opções 1 e 2 estão corretas. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 4. As opções 1 e 2 estão corretas. A palavra página no singular deve ser abreviada com P, ponto ou P, acento A, G, ponto. A opção 3, que nós temos aqui o P, acento A, G, S, ponto ou PP, ponto, se refere à abreviatura da palavra páginas, no plural. Geralmente as abreviaturas são formadas pelas letras iniciais e terminam com um ponto. Isso é geralmente, na maioria das vezes. Algumas vezes a abreviatura não exige o ponto. Mas você sabia que a sua leitura ela deve ser feita sempre por extenso? Ou seja, se nós tivermos a abreviatura de P ponto, nós não vamos ler P ponto. Nós temos que ler a palavra página. Aqui nessa aula eu estou lendo dessa forma, P ponto, apenas para chamar a sua atenção
para a forma de abreviar as palavras, cada letra e cada ponto. Mas você deve ficar atento toda vez que for ler uma abreviação. Fique sempre atento nisso. Ao deparar-se com uma abreviatura, leia aquela abreviatura como se a palavra inteira estivesse ali escrita. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 7. A abreviatura da palavra conta corrente é opção 1, C/C, 2, C.C, 3, C. 4, C/A. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 1, C/C. C.C é a abreviatura da palavra conforme. C. é a abreviatura da palavra centro. E C/A é a abreviatura de conta aberta. Língua portuguesa, pergunta número 8. CNH é a sigla de opção 1, Companhia Nacional Humana. 2, Carteira Nacional Humana. 3, Cartório Nacional de Habilitação. 4, Carteira Nacional de Habilitação. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 4, Carteira Nacional de Habilitação. Quiz da língua portuguesa, pergunta 9. DR. e DRA. São abreviaturas de opção 1, Drogaria e Dramaturgo. 2, Drone e Dramatizar. 3, Drive e Dramatológico. 4, Doutor e Doutora. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 4, Doutor e Doutora. Você está gostando desse quiz, dessa aula interativa? Então fica aí até o final porque tem muito mais. Mas antes, para aí um pouquinho, clica em gostei porque essa sua curtida ela é muito importante para o nosso canal. Quiz da língua portuguesa, pergunta 10. Qual é a abreviatura correta de atenciosamente? Opção 1, ATT. 2, AT.TE. 3, ATTE. 4, 2 e 3 estão corretas. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 4, 2 e 3 estão corretas. Atenciosamente pode sim ser abreviada de duas formas. AT.TE ou ATTE. Atenciosamente é uma expressão de despedida, aparece após o corpo do texto e antes da assinatura do remetente. É frequentemente seguida de uma vírgula, mas também pode aparecer sim sem a vírgula. As duas formas vão ficar corretas. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 11. A sigla de, por exemplo, é opção 1, P.E. 2, POR, espaço, E. 3, P.EXEM, sem nenhum espaço. 4, P.EX. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 4, P.EX. Quiz da língua portuguesa, pergunta número 12. O que significa a sigla FGTS? Opção 1, Ficha de Gerência Trabalhista Social. 2, Ficha Geral do Trabalhador Social. 3, Fundo Geral do Trabalho Simplificado. 4, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Qual opção responde a esta questão?
E a opção que responde a esta questão é a opção 4, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Se você estivesse recordando de alguma sigla ou de alguma abreviatura importante que a gente precisa usar no dia a dia e que nós não colocamos aqui nesse quiz, deixa aí registrado nos comentários, que vai ser muito bacana a gente dividir uns com os outros. Quiz da língua portuguesa, pergunta 13. IPVA é o mesmo que? Opção 1, Imposto Predial e Territorial Urbano. 2, Imposto do Proprietário de Veículo Atual. 3, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 3, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Quiz da língua portuguesa, pergunta 14. CPF é a sigla de opção 1, Código do País Federativo. 2, Código da Pessoa Física. 3, Cadastro de Pessoa Física. 4, comprovante de profissional filiado. Qual opção responde a esta questão? E a opção que responde a esta questão é a opção 3, Cadastro de Pessoa Física. O CPF é aquele documento que ajuda a controlar e identificar todo cidadão que reside no Brasil e que tem as suas obrigações financeiras e fiscais por aqui. O meu CPF, o seu CPF, qualquer CPF é composto por 11 dígitos e ele é disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal e do Ministério da Fazenda e é obtido por meio de uma base de dados da Receita. Esse número, 11 dígitos, é um número que vale a pena a gente decorar. Eu já decorei o meu CPF e você já decorou o seu? Gostou dessa aula interativa? Quantas questões você acertou? E qual que está aparecendo aqui que define seu resultado? Independente do seu resultado, o que realmente vale é a aprendizagem e a diversão. Maratone a nossa playlist de quiz. Beijinhos!